Olá, pessoal! Vamos dar sequência à nossa aula. Vamos iniciar com os advérbios de tempo. Primeiro é o sinal de amanhã. Amanhã. Novamente, configuração de mãos. Dessa forma, você coloca aqui e desliza. Cuidado para não movimentar a cabeça, fazer isso, que isso aqui é não sei. Então, novamente, amanhã. Amanhã. Uma vez. Anteontem. Olha, anteontem. Um dedo e depois o outro. Anteontem. Antes. Olha. Antes. Depois. 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 Atrasado. Atrasado. Este sinal, antes, dependendo do contexto, ele pode estar relacionado a adiantado. Você chegou antes, adiantado. Agora, algumas frases com estes advérbios de tempo. Novamente. Então, minha mãe chegou atrasada em minha casa. Continuando os advérbios de tempo, na página, saindo da página 24, o sinal de futuro é o F para frente, configuração em F e você segue, futuro. Lembrando que este sinal você vai utilizar quando não tem uma data específica. Por exemplo, você casar. Quando? Futuro, não tem uma data. Se você já estabeleceu uma data, por exemplo, você casar, quando? Você vai casar quando? É no futuro, mas tem um tempo previsto. Calma que já está sendo preparado. Agora, quando você não sabe quando e é algo demorado, é o F para frente. Futuro. Outro advérbio de tempo. Hoje ou agora, hoje, que pode ser feito com uma única mão. Hoje, agora. Aí você, no sinal de agora você intensifica a sua expressão. Madrugada, nós já vimos isso, que tem dois sinais, configuração em S, você desce as mãos, os dedos, desliza os dedos, olha. Madrugada ou madrugada. Uma frase, casa, irmão, chegou de madrugada. Então, meu irmão chegou em casa de madrugada. Outro sinal, manhã ou cedo, a configuração é em 5 e aqui, manhã. Hoje de manhã, hoje, pela manhã, eu estudei Libras. Ontem, lembram do anteontem? Anteontem. Ontem, a configuração é em L, ontem. Anteontem, aumenta mais um dedo. E o sinal de passado, passado. Outro exemplo de frase. Então, ontem, eu e minha irmã ou meu irmão estudamos Libras. Eu não coloquei o gênero aqui para vocês. Agora, passando para os pronomes e expressões interrogativas. O quando se refere a um futuro. O quando se refere a passado. E a data específica. Por exemplo, quando para o futuro. Quando? Quando você quer fazer um questionamento usando o futuro. Quando? Você joga a mão para frente. Quando no passado? Olha, você vira a mão e joga para trás. Quando? Quando? Palma para cima e vai para frente. A direção é para frente. Quando? E o sinal de dia específico, você escreve. Olha, dia. Exemplo de frase. Eu sei que a pessoa não é casada. Eu quero saber quando ela vai casar.
Então, quando você vai se casar? Olha, agora eu sei que a pessoa é casada. Então, quando você se casou? Agora, usando uma data específica. Eu escrevo, você vai se casar? Que dia? Então, nós temos quando no futuro, quando no passado e a data específica. Eu escrevo, é um sinal soletrado. Que dia? D, o I e o A. Dia. Novamente, esses exemplos. Então, quando você vai se casar? Quando você se casou? Que dia você se casou? Outra frase. Que dia você virá até a minha casa? Novamente usando alguns verbos classificadores. Este indica uma pessoa andando. Então, eu coloquei a minha casa neste ponto, nessa referência, e mostrei para você vindo até ela. Então, minha casa, você vem. Que dia? Olha, D-I-A, que dia? Que dia você virá à minha casa? Agora, pronomes interrogativos. Primeiro, o sinal de onde, localização. Exemplo de frase. Onde você mora? Onde você estuda? Onde? Lugar. O outro sinal é o sinal de qual. Qual, tem este sinal para qual. Qual? Outro, o que? Agora, quando eu me refiro novamente, olha, o que? O que? Quando eu me refiro a quem, eu posso fazer dessa forma, coloco o sujeito aqui no espaço, configuração dessa, com o polegar e o indicador dobrado, faço isso e faço esse sinal. Quem? Ou eu posso fazer simplesmente quem, voltado para mim, e faço isso. Exemplo. Novamente. Então, eu coloquei duas casas no espaço, usando o processo que nós chamamos de anafórico. Então, qual das duas casas é a sua? Olha, casa, casa. Mostrei as duas. A sua, qual? Seguindo, agora eu vou apresentar a vocês alguns verbos. Verbo ou verbo, olha, o V aqui ou aqui, verbo, verbo. O primeiro é apresentar, apresentar. Se assemelha muito com o sinal de mostrar, mostrar, mostra, que também é um chamado verbo direcional. Me mostra, eu vou te mostrar. Olha o dedo aqui, cuidado para não confundir com ajudar. Você coloca nessa região e direciona para a pessoa. Você está mostrando. Agora, eu estou te mostrando. Agora você vai me mostrar. Me mostra. Eu vou te mostrar. Mostra é uma terceira pessoa. Mostrar ou apresentar. Comprar. O dinheiro, configuração de dinheiro, você coloca nessa região e joga para frente. Comprar. Comprar. Conhecer, em B, aqui, bate, conhecer. Contar, no sentido de calcular. Contar ou calcular, lembrando que isso aqui não é contar no sentido de informar, mas de cálculo, de calcular, contar. Olha a mão. Dessa forma, e junto, adiciona, que também é o sinal de adicionar.
Gostar. Tem duas formas que você pode fazer. Cuidado com esse sinal para não confundir com o sinal de meu. Gostar. Gostar ou gostar, que também tem um sentido de prazer. Prazer. Gostei ou gostei. Coloca a mão nessa região e utiliza a expressão gostar. Aqui o sinal de meu ou em P, meu. Cuidado com esses dois sinais para não confundir. Não gostei. Então, esse sinal gostar ou gostar, não gostei, ele já está acrescido da negação. Outro verbo que é diferencial e vocês precisam estar atentos. Então, eu gosto ou eu gosto. Quando eu não gosto, eu tiro a mão. Não gosto. Não gosto. Agora, alguns exemplos de frases com estes verbos. Novamente, ontem conheci a sua irmã ou irmã. Ela gosta das cores azul, amarelo e vermelho. Outra frase, olha, dinheiro indo embora. Comprei uma alça apenas. Bolsa, quando eu coloco duas, mochila. Bolsa. Da cor cinza. Olha o sinal de mas. Mas. Não gostei. Novamente, essa frase, dinheiro indo embora. Comprei. Ok. Agora, nós vamos partir para os sinais de animais. Animais. É este sinal e o sinal de variedades. Tem pessoa que faz dessa forma, batendo nessa região. Ou assim. Animais. Isso aqui indica variedades, as diferentes espécies. Então, animais ou animais. O primeiro que está aí é o sinal de leão. Leão, que é a juba. Olha, uma vez, leão ou leão. Pode ser feito dessa forma também. O próprio sinal de animal sem o sinal de variedades. Então, novamente, leão ou leão. Cachorro, lembrando a focinheira, que pode ser feito parado ou batendo. Cachorro. Morcego, configuração em 5, nessa região do pescoço, você encosta. Morcego. Novamente, morcego. Papagaio é o bico, configuração em X, olha. Coloca aqui na boca e faz um movimento para frente. Papagaio. Olha, papagaio. De novo, papagaio. Gato, nós temos duas formas para fazer esse sinal, conhecidas nessa região. Gato, olha, gato, ou a configuração em 3, gato. Gato, gato. Olha, gato ou gato. Pássaro ou ave. Configuração em L, próximo da boca, faz o bico. Pássaro ou ave. Tem pessoas que fazem esse sinal, mais o sinal de asas. Os dois juntos, sinal composto. Quando o sinal ele é feito com 2 ou mais sinais. Olha, pássaro ou dessa forma. Então, quando você faz isso aqui, é um sinal simples. Quando você utiliza os dois, é um sinal composto. Girafa. Você pode usar uma única mão fazendo este movimento, que é o pescoço da girafa, ou posicionar uma embaixo e subir. Girafa. Olha a configuração, coloca nessa região e sobe. Elefante. Na apostila de vocês é utilizado este sinal, dessa forma. Mas eu vou apresentar a vocês outros sinais conhecidos. Você pode fazer ele dessa forma, com essa configuração, ou em C, fazendo a tromba.
do elefante. Elefante ou elefante. Vaca, gado ou boi, dessa forma, a configuração em Y aqui. Vaca, gado ou boi. Dependendo do contexto, se não compreender, se está se referindo a vaca ou boi, você faz isso aqui, mais o sinal de leite, indica que é a vaca. Olha. E, dependendo do contexto, este sinal, que é o sinal de gado, vaca ou boi, se você utilizar o sinal de espaço, ele indica fazenda. Novamente, fazenda, que é um sinal composto. Ou fazenda. Isso aqui é rural ou caipira, este sinal sozinho. Então, novamente, fazenda. Hipopótamo é este, configuração das mãos, as duas mãos dessa forma e faz esse movimento. Hipopótamo. Novamente, hipopótamo. Olha, hipopótamo. Ovelha. Nós temos como o sinal de ovelha algumas configurações de mãos diferentes. Pode ser em R, ovelha. Olha, uma vez, ovelha. Pode ser com o indicador e há dicionários que façam a configuração em 5, ovelha. Novamente, ovelha em R ou ovelha ou em 5, ovelha. Porco. Na apostila de vocês tem este sinal com essa configuração das mãos neste lugar, mas existe também porco. Dessa forma aqui, porco. Olha, porco, porco ou porco. E existem outras variações, dependendo da localidade. Vou apresentar esses dois que são mais conhecidos nesta região. Porco, porco. Bode, bode. Olha, configuração em U ou em M, bode. Novamente, bode. Cavalo. Dessa forma, a configuração das mãos nessa região e faz este movimento. Cavalo, que pode ser feito com as duas mãos, nada impede. Cavalo. Cobra. Lembrando a língua da cobra. Olha, cobra. Nessa região, próximo à boca, você gira. Cobra. 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 Olha, cobra. Zebra é o sinal composto por cavalo mais listras pelo corpo. Novamente, zebra. Zebra. Urso. São as orelhas do urso. Urso. Novamente, urso. Olha a configuração das mãos nessa região. Urso. Macaco. Macaco. Ou só isso aqui, macaco. Macaco. Peixe. Configuração em X, mas você vai posicioná-lo nessa região e fazer isso aqui. Ou peixe. Pode ser feito dessa forma. Peixe. Peixe. Ou só isso aqui, peixe. Coelho, configuração em U agora. Cuidado para não confundir com o cavalo. Cavalo, a palma é para frente, 3 dedos. E o coelho você vai diminuir um dedo e virar a sua palma das mãos para trás. Olha, coelho ou coelho. Agora algumas frases. Utilizando os sinais relacionados a animais. Casa da minha mãe tem um gato branco. Na sua casa tem animais? Agora, eu peço a vocês que leiam a página 35 até a página 38.
há algumas orientações relacionadas à identidade surda. Os surdos sempre foram historicamente estigmatizados, considerados de menor valor social. Acreditavam que lhe faltavam características humanas, a linguagem oral, as qualidades cognitivas, que encontravam-se, né, na figura da pessoa ouvinte. Por exemplo, acreditavam que os surdos eram incapazes de raciocinar. Por isso eram retirados deles os direitos de votar, de casar, de ter bens. Então nós encontramos a presença do etnocentrismo, que tem a tendência de postular a cultura dominante e vigente como padrão para as demais culturas, partindo do pressuposto que seus valores e a sua cultura são superiores e mais adequadas. A questão do etnocentrismo, ela é marcante na educação dos surdos, particularmente na tradição oralista. Ao longo deste século, a educação dos surdos vem assumindo um padrão oralista, uma ideologia oralista para se trabalhar com a pessoa surda. E aí a negação da identidade surda, da língua de sinais, que são inerentes à tradição surda, que se refere à identidade surda. Os defensores da língua de sinais afirmam que só de posse desta língua, da língua de sinais, que é considerada natural para as pessoas surdas e que podem ser adquiridas em qualquer idade, é que o surdo ele vai constituir a sua identidade surda, já que ele não é ouvinte. E a língua portuguesa, ela é uma língua oral auditiva, que não é natural para as pessoas surdas. Ou seja, elas não aprendem naturalmente como um ouvinte. Por quê? Porque eles não estão expostos à língua oral. Hoje, o surdo, ele tem que ser bilíngue, mas nenhum surdo, atualmente, é obrigado a oralizar. Ele vai ser bilíngue, conforme Lei 10.436, que é a lei que regulamenta a Libras, coloca que o surdo deve ser bilíngue, sim, mas ele vai aprender o português na modalidade escrita, caso ele não oralize. Lembrando novamente que o surdo não é mudo. O órgão fonador, o aparelho fonador, que apresenta os órgãos responsáveis pela emissão do som, funcionam normalmente, mas ele precisa ser estimulado para que ele desenvolva a oralidade. E com relação à cultura surda, na surdez encontra-se geralmente o termo cultura surda. Como referência, nós temos as línguas de sinais, as estratégias sociais, os mecanismos compensatórios que os surdos realizam para agir sobre o mundo. Como, por exemplo, nós temos aí dentro da cultura surda o despertador que vibra. Nós temos a campainha que aciona uma luz. Para surdos que não ouvem, eles criam esses tipos de estratégia. Os tipos de piada faz parte da cultura surda que se contam, né? Geralmente eles abordam essa problemática da surdez incompreendida pela pessoa surda. Então nós temos aí pensadores que diz que a existência de uma cultura surda faz parte da educação bilíngue. Então é preciso sim existir essa cultura surda, essa identidade surda, para que aconteça a educação bilíngue. E o surdo seria um ser bilíngue e um ser bicultural. Bilíngue porque ele aprende, ele deve sim aprender as duas línguas, a primeira a Libras e a língua do seu país, e ser bicultural. O biculturalismo designa o conjunto de referências à história dos surdos, o conjunto de significações simbólicas veiculadas pelo uso de uma língua comum, feita praticamente para ouvintes. Então ele vai aprender aquela língua, ele vai estar envolvido naquela cultura dos ouvintes e ele se torna um ser cultural e bilíngue, bicultural e bilíngue. A língua de sinais é vital para a evolução do surdo.
Vale lembrar que há algumas instituições, como eu mencionei na aula anterior, o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, nós temos aqui no Brasil, que foi fundado em 1857. Nós temos aí a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, outra instituição importantíssima e de grande reverência no ensino das pessoas surdas. Importante que vocês leiam a história dessas duas instituições e outras que são importantíssimas para a integração, para a inclusão do surdo na sociedade. E elas desempenham um papel significativo na vida social e cultural das pessoas surdas. Leiam então as páginas 35, 36, 37 e 38, que tem aí para vocês um texto que aborda estas questões que são de importância para vocês que estão entrando neste mundo aí dos surdos. Agora nós vamos aprender os dias da semana. Então, dia você pode escrever, semana você pode fazer em 7, semana dessa forma, ou semana em 7 dessa forma. Então, dia, semana, em 7, semana ou semana. Primeiro, domingo, o D de domingo girando aqui no rosto. Domingo. Novamente, domingo. Segunda, em 2 aqui ou aqui. Segunda ou segunda. Pessoal, acompanhe as nossas aulas utilizando a apostila. Segunda ou segunda. Terça, pode ser feito aqui ou aqui. Terça. Conheço algumas regiões que faz o sinal aqui também. Terça, neste lugar. Mas enfim, terça ou terça. Quarta, 4 aqui ou aqui. Quarta. Quinta, pode ser feito aqui ou aqui. É o 5, quinta-feira. Quinta. Sexta, é aqui. É o único lugar que eu identifico, que eu conheço, que você pode fazer o sinal de sexta. Nunca aqui. Sexta. Sábado. Sábado. Cuidado para não fazer o sinal de laranja. Sábado. Olha, novamente, sábado. Sábado. Agora um exemplo de frase. Novamente, sexta, ou seja, nesta sexta, eu, aula ou estudar, estudo. Então, aula de Libras eu não tenho. Olha. Então, nesta sexta, eu não tenho aula de Libras. Não ter. Tenho. Olha, outro verbo para vocês aí. Não tenho aula de Libras. Como eu falei, dependendo do contexto, isso aqui se refere a aula ou estudar. Estudar, aula. Nesse contexto se refere a aula. Agora vamos aprender os sinais para meses. O primeiro é este, mês. Como se você estivesse retirando a folhinha do calendário. Olha, mês. Configuração dessa forma. Retira, mês. Mês de janeiro é o J. Janeiro, mês, janeiro. Fevereiro, mês, fevereiro. Novamente, fevereiro. Mês de março, mês, M, C cedilha O, ou você escreve a palavra toda, março. Mês, março. M, C cedilha O, ou M, A, R, C cedilha O. Abril é o A aqui no pescoço, lembrando Tiradentes. Abril, uma vez, mês de abril. Maio, nós temos duas formas, o M-A-I-O, maio, ou mês, maio. Na região do Alto Paranaíba utiliza-se muito este sinal para maio. Mês, maio, escrito, ou mês de maio. Mês de junho, mês, configuração e o fazendo a fogueira de junho. Olha, junho. Mês de julho, mês JL, julho. Ou todo escrito, mês de julho. Julho ou mês julho.
Peço a vocês que vejam, quem tiver dúvida, o alfabeto. Relembre e revise o alfabeto, ok? Que esses são os sinais soletrados. Mês de agosto, mês, o A aqui no espaço e faz o sinal de agosto. Ó, agosto, gostar. Agosto ou agosto. Ou simplesmente mês, agosto. Mês, agosto. Ou como está na apostila, mês, agosto. Mês de setembro, nós temos duas formas para fazer. Mês, setembro, como se fosse o soldado marchando, setembro, mês, setembro, olha a configuração das mãos e faz esse movimento, setembro, ou simplesmente mês, setembro, fechando o capacete do soldado, setembro, olha aqui. Novamente, mês de setembro ou mês, setembro, e o sinal de mês, mês. Mês, outubro, é o O girando, mês, outubro. Mês de novembro, mês, novembro. É o N com movimento. Mês, dezembro, lembrando a barba do Papai Noel, mês, dezembro. Agora, sinais que se referem a ano. Ano no futuro. Olha, configuração em S, posiciona uma sobre a outra e vai para frente. Ano passado. Ano. Agora, alguns exemplos de frase. Novamente, qual é o mês que você nasceu? Novamente. Eu nasci no mês de dezembro. Lembrando que dentro da pergunta já existe o verbo. Olha, mês que você nasceu. Então, em sua resposta, não tem necessidade de dizer eu nasci mês dezembro. Vai direto. No mês de dezembro. Agora, para finalizar, vamos para os pronomes interrogativos. Como? Olha o sinal de como. Como? Não é comer. Como? Como isso aconteceu? Como? Como? Ou como? Olha, como? Como? Por quê? Por quê? Lembrando que mas é dessa forma, por quê? Olha, batendo no outro indicador. E aí, nessa página 43, relembram também os sinais de quando no passado e o quando no futuro. Uma frase. Novamente. Por que você está aprendendo Libras? Olha. Libras, aprender. Por quê? Então, por que você está aprendendo Libras? Ok? Finalizamos a nossa aula. Pessoal, peço que estudem, releiam a apostila e um abraço a todos.